Pessoal, tendo feito já essa definição do que é um fluido, para que a gente possa começar a estudar a estática dos fluidos e desses conceitos que vão dar base para o estudo dessa estática dos fluidos, nós vamos agora começar a estudar os princípios da hidrostática, tá? Para que a gente possa, então, estudar a hidrostática, o primeiro pressuposto é que esse fluido, esse líquido, esteja em repouso, esteja em equilíbrio. Estando ele em equilíbrio, nós vamos então considerá-lo dentro desse recipiente. Essa linhazinha azul representa que aqui embaixo nós temos uma região onde o líquido está ocupando, aqui é a região ocupada pelo líquido, e esse destaque que eu fiz aqui não é um corpo dentro do líquido, mas é uma região que eu destaquei desse líquido, tá certo? Então isso aqui faz parte do líquido. É como se de um líquido eu tivesse conseguido destacar, aprisionar essa parte, essa porção desse líquido, tá bom? Nessa porção desse líquido, nós podemos destacar aqui a atuação de três forças. Nós temos acima dele o líquido, que também faz parte da mesma substância, empurrando essa porção para baixo. Assim como também nós temos abaixo dele líquido, empurrando ele para cima. Além desta porção ter uma massa e nesta região atuar a gravidade, portanto, essa porção do líquido ter um peso atuando sobre ele. Então, vamos aqui representar essas forças que estão atuando, que são, primeiramente, a força-peso. Então, deixa eu desenhar aqui o vetorzinho. Nós temos aqui o peso dessa porção desse líquido atuando. Temos também a força que a porção externa, vamos dizer assim, desse líquido está aplicando sobre essa porção que eu destaquei, que eu vou chamá-la de F1. E temos, da parte de baixo, também a parte do líquido tentando expulsar. Nós vamos ver ainda mais para frente dessa aula o porquê que surge essa força, mas nós temos também força aplicada nesse líquido de baixo para cima, tá? Como essa porção do líquido que eu destaquei está supostamente em equilíbrio, eu considerei esse equilíbrio dos estudos da dinâmica que nós tivemos no semestre passado, nós podemos afirmar, pela condição de equilíbrio, que a força resultante que atua sobre este corpo, sobre esta porção do líquido, é nula. Essa é a condição do equilíbrio. Ora, se tem três forças atuando sobre essa porção do líquido, e essas três forças fazem com que o corpo esteja em equilíbrio, essas forças se anulam, nós podemos afirmar, então, que tudo que aponta para cima é igual a tudo que aponta para baixo. Portanto, F2, que é o que está apontando para cima, tem que ter o mesmo valor de F1, que está apontando para baixo, mais o peso mg, que também está apontando para baixo. Como nós vimos no slide anterior, a força ela pode ser calculada, já que a área que é constante, não está havendo uma variação da área neste corpo, na hora que a gente integra, nós vamos ter ali a área sendo constante. Então, nós podemos ter a definição de que a força é a pressão vezes a área. Portanto, se por definição, a pressão é a força sobre a área, a força é a pressão vezes a área, tá bom? Então, quem seria a força 2? Seria a pressão no ponto 2, a pressão aplicada nessa parte de baixo dessa porção delimitada, vezes a área 2. Isso vai ser igual, quem seria a força 1? Seria a pressão aplicada nessa região 1, vezes a força que atua nessa região, mais mg, tá bom? Eu coloquei foi a força aqui, na realidade, eu estou querendo calcular a força, portanto, é a pressão vezes a área 1. Certo? Pronto. Então, o primeiro destaque que eu tenho que fazer, o que foi que eu chamei de F1? Eu chamei de F1 a pressão 1 vezes a área 1. O que foi que eu chamei de F2? Eu chamei de F2 a pressão 2 vezes a área 2. Agora nós temos que lembrar que a massa específica, já que é um fluido homogêneo, é um fluido homogêneo e não é oco, né, e maciço, vamos supor assim, todo fluido é maciço, então nós podemos afirmar que a massa específica ou a densidade, que nesse caso coincidem, vão ser a massa
dividido pelo volume. Aí nós não podemos esquecer que no caso da porção que eu delimitei, esse volume pode ser calculado pela área da base vezes a altura. Então, o que seria essa altura? Nós vamos aqui chamar o volume, ele vai ser obtido pela área da base vezes a altura. E o que é que eu vou chamar essa altura? Essa altura vai ser essa altura da região delimitada, em que essa altura ela vai ser obtida pela diferença aqui com relação ao eixo Y, que eu destaquei aqui para vocês, das duas posições em relação a esse eixo. Então, se eu chamei isso aqui de F1 atuando na área 1, eu vou chamar essa altura aqui em relação ao eixo Y de Y1. E se eu chamei essa área de baixo de área 2 e a força que atua aqui de F2, então eu vou chamar essa posição vertical da base de Y2. Então, quem seria esse H? Esse H nada mais é do que Y1 menos Y2. Portanto, o volume seria a área que multiplica Y1 menos Y2. Substituindo isso aqui, nós vamos ter então que a massa vai ser igual à massa específica ou densidade, no caso é a mesma coisa, vezes o volume passando para o outro lado, só que esse volume eu já vou substituir por essa expressão, que é a área vezes Y1 menos Y2, tá certo? Sabendo então que a massa corresponde a essa expressão, eu vou substituir isso nessa equação. Olha só o que vai acontecer. Substituindo então, nós vamos ter P2 vezes área 2 igual a P1 vezes área 1, mais, no lugar do M, vou colocar toda essa expressão. Vai ficar, então, nós vamos ter, no lugar do M, a densidade, vezes a área, vai dar Y1 menos Y2, e eu não posso esquecer do G que está aqui fora. Aí olha o que aconteceu. Em todos os membros dessa equação, apareceu uma área. E apesar de eu ter destacado aqui área 2 e área 1, a forma da porção do líquido que eu destaquei, ela faz com que a área de cima seja igual à área de baixo, me permitindo, portanto, simplificar nessa expressão todas as áreas, porque ela está se repetindo em todos os membros. Então, a área 2, a área 1 e esta área, eu posso simplificar. Sobrando, portanto, a nossa equação final, em que a equação final vai ser, portanto, P2, ou seja, a pressão na parte de baixo dessa porção destacada vai ser igual a P1, ou seja, a pressão nessa parte superior da área destacada, somada com a densidade do líquido, multiplicado por Y1 menos Y2, que nós podemos chamar, vou trazer esse G aqui para frente, tá? A densidade vezes a gravidade vezes Y1 menos Y2, tá? Por analogia, se eu passar esse P1 para o outro lado, nós vamos ter que P2 menos P1 é igual a ρ G Y1 menos Y2. Ou seja, essa diferença de pressão ela vai ser obtida justamente... e aqui seria negativo porque nós estamos considerando aqui o contrário, tá? Então, Y1 menos Y2 vai dar negativo porque Y1 é menor do que Y2. Então, invertendo aqui o sinal, ficaria Y2 menos Y1 para ficar os dois lados positivos. Conclusão, a pressão em cada ponto, a pressão exclusivamente hidrostática em cada ponto, ela vai ser simplesmente ρGH, ou seja, o H sendo a profundidade e esse P1 seria a soma de pressão que nós temos no ponto superior dessa região. Se você, então, fizer aqui a consideração do que seria esse P2 e esse P1, nós podemos, então, caso eu pegue todo o líquido, o que é que nós vamos ter? A força aplicada na parte de cima do líquido vai ser apenas a pressão atmosférica, a pressão do ar que está sobre o líquido. E a pressão em qualquer ponto desse líquido vai ser a pressão atmosférica somada à pressão do líquido que está sobre ele. Conclusão, nós podemos então, considerando que esse P2 seria, eu vou chamar simplesmente de P, que é a pressão num determinado ponto desse líquido, e esse P eu vou chamar de pressão
total ou absoluta, tá? Quando vocês forem resolver as questões, é essa denominação que ele vai utilizar. E a diferença do P2 menos P1, em que esse P1 eu vou chamar de P0, que é a pressão atmosférica, a pressão no topo desse líquido, vai ser P2 menos P1, que nós vamos representar pelo ΔP. Nós vamos chamar essa diferença de pressão manométrica. Manométrica. Tá? Não sei se vai dar para vocês lerem aí direitinho. O que é a pressão manométrica? É a pressão que é medida dentro do líquido. Então, é a diferença da pressão total e a pressão aplicada sobre o líquido. Ou seja, a gente pode, então, finalizar aqui escrevendo que P2 é a pressão total em qualquer ponto desse líquido, vai ser igual a P0, que é a pressão atmosférica aplicada sobre o líquido, mais a densidade desse líquido, vezes a gravidade local, vezes H, que normalmente nós chamamos H de altura. Mas nesse caso a gente não está medindo de cima para baixo. A pressão aplicada, aliás, a gente não está medindo de baixo para cima. A pressão aplicada de cima para baixo. Então agora, dentro da hidrostática, dentro da hidrodinâmica, nós chamamos de H a profundidade, tá? Então, nós vamos medir da superfície para baixo. Então, seria, aqui, nós teríamos o que nós chamaríamos de H1, e aqui nós teríamos o que nós chamaríamos de H2. A diferença dessas duas profundidades dá o H, que é a diferença aqui dos dois pontos de aplicação de força nessa região delimitada, tá? Para finalizar, então, esse slide, é importante destacar que todos esses conceitos que nós acabamos de ver fazem parte do que nós chamamos na física de princípio de Stevin, tá? Ou Stefan. Essa informação vocês não encontram no livro que nós adotamos, tá? Então, informação extra aí para vocês. Princípio de Stevin, ok?